Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar nossa próxima aula de teologia. E estamos na lição 4, texto 3. Segunda epístola a Timóteo. Introdução a 2 Timóteo. O livro de Atos se encerra com Paulo na prisão em Roma por volta de 64 depois de Cristo. As tradições mais aceitas dizem que ele foi solto, e voltou à Grécia e à Ásia Menor. Mas novamente foi encarcerado e levado a Roma, sendo decapitado por volta de 66 ou 67 depois de Cristo. No período em que esperava o martírio, escreveu esta epístola. Como diz Henrietta Mears, em 1 Timóteo, Paulo ordena um evangelho íntegro. Em 2 Timóteo, uma vida íntegra. Em 1 Timóteo, Paulo diz: guarda a doutrina que é a nossa mensagem de Deus. Em 2 Timóteo, guarda o testemunho que é a nossa vida de Deus. A última epístola de Paulo inicia com reminiscências da vocação divina de Paulo e de Timóteo, bem como exortações. A situação do apóstolo era desoladora. A maioria dos seus amigos o tinha abandonado. Mas mesmo assim, Paulo não estava desanimado. Ao contrário, estava confiante. Não tinha vergonha de sofrer pelo Evangelho. E mais, cria no Cristo que no passado o tinha resgatado da morte. E ainda o resgataria através da morte para a vida eterna. O conteúdo da 2 Timóteo. O conteúdo da 2 Timóteo. Como em 1 Timóteo, nesta epístola, Paulo deixa claro sua preocupação pela pureza da doutrina do Evangelho e traz maravilhosa mensagem sobre a graça de Deus, bem como a fidelidade do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo, em 2 Timóteo, destaca vividamente o papel das Escrituras como inspiradas por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Outras doutrinas bíblicas também são afirmadas: eleição, ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Data e autoria da 1ª e 2 Timóteo. Havia unanimidade quanto à autoria de Paulo das epístolas pastorais na igreja primitiva. Então, havia unanimidade quanto à autoria de Paulo das epístolas pastorais na igreja primitiva. Atualmente, alguns estudiosos têm questionado a autoria paulina destas epístolas, citando diferenças de vocabulário e estilo. Entretanto,
Essas alegações são fracas e não convincentes. Não existe qualquer razão para desconsiderar a autoria paulina das epístolas pastorais. Como já vimos, Paulo escreveu 1 Timóteo entre 62 ou 63 depois de Cristo, enquanto estava na Macedônia. A segunda carta, Paulo escreveu durante seu segundo encarceramento em Roma. Paulo escreveu a segunda carta. A segunda carta, Paulo escreveu durante seu segundo encarceramento em Roma, em 65 depois de Cristo. Timóteo tinha permanecido em Éfeso, onde Paulo o tinha deixado, e onde o problema da heresia, razão pela qual lhe escrevera a primeira epístola, continuava sendo um grande conflito. Lembrando-se da sua ligação paternal com Timóteo, o velho apóstolo desejava vê-lo outra vez mais antes de morrer. Pelo que podemos entender, Paulo parece ter escrito 2 Timóteo com dois objetivos em mente: pedir a presença de Timóteo em Roma e lhe fornecer instruções a respeito de quem e o que tratar. Deixa eu ler de novo aqui para entender melhor. Vamos ver. Tá. Pelo que podemos entender, Paulo parece ter escrito 2 Timóteo com dois objetivos em mente: pedir a presença de Timóteo em Roma e lhe fornecer instruções a respeito de quem e o que trazer com ele. Depois, entregar a Timóteo uma carta final de incentivo pessoal ao seu ministério. Muito bem. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Primeira, havia unanimidade quanto à autoria de Paulo sobre as epístolas pastorais na igreja primitiva. Verdade. Então a primeira é letra V. Verdade. Segunda, existem muitas razões para desconsiderar a autoria paulina das epístolas pastorais. Então a segunda é falsa. Tá? Marque F. Segunda, letra F, falsa. Terceira, Timóteo tinha permanecido em Éfeso, onde Paulo o tinha deixado. Então a 3 é verdadeira. 3, V, verdadeira. 4. Lembrando-se de sua ligação paternal com Timóteo, o velho apóstolo desejava vê-lo uma outra vez antes de ir para a Espanha. Aqui é F, é falsa, tá? 4, falsa. Muito bem. Vamos à quinta. Paulo escreveu 1 Timóteo em 62 ou 63, enquanto estava na Macedônia? Verdadeira. Paulo escreveu 1 Timóteo em 62 ou 63, depois de Cristo, enquanto estava na Macedônia. Verdadeiro. Bom, segunda parte dos exercícios. Sublinhe a resposta correta.
A segunda carta a Timóteo, tá? A segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu durante seu, abre parênteses, primeiro ou segundo, fecha parênteses, encarceramento em Roma. Essa aqui é segundo, tá? A parte de sublinhar, a primeira de sublinhar é segundo, seu segundo encarceramento em Roma. 2. O livro dos Atos se encerra com Paulo na prisão em Roma ou Jerusalém? Em Roma, tá? O livro de Atos se encerra com Paulo na prisão em Roma. Então marque Roma aqui, tá? A alternativa é Jerusalém ou Roma. Marque Roma, no segundo. A terceira questão. Como em, abre parênteses, 1 Timóteo ou Romanos, fecha parênteses, em 2 Timóteo, Paulo deixa claro sua preocupação pela pureza da doutrina do Evangelho. A questão 3 aqui de sublinhar, a resposta é 1 Timóteo, tá? Ó, como em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, Paulo deixa claro sua preocupação pela pureza da doutrina do Evangelho. Tá, então aqui a questão é 1 Timóteo ou Romanos. Marque 1 Timóteo, questão 3 de sublinhar. Vamos aqui para a quarta pergunta. A, abre aspas, heresia ou perseguição, fecha aspas, razão pela qual Paulo escreveu a primeira epístola, continuava sendo um grande problema em 2 Timóteo. Aqui a resposta é heresia, tá? Heresia ou perseguição? A resposta é heresia. Então sublinha a palavra heresia. A heresia, razão pela qual Paulo escreveu a primeira epístola, continuava sendo um grande problema em 2 Timóteo. Questão 5. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, destaca vividamente o papel da, abre aspas, escritura ou experiência, fecha aspas, como inspirada por Deus. Aqui a resposta é escritura. Tá? É entre escritura e experiência. A resposta é escritura. Eu vou ler. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, destaca vividamente o papel da escritura como inspirada por Deus. Então, sublinhe a palavra escritura. Bom, terminou os temas? Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.